É com grande alegria que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a Assembleia Universitária Extraordinária de entrega dos Prêmios Institucionais 2022. Os prêmios a serem outorgados durante esta cerimônia são Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz, Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação, Prêmio PROEC de Extensão Universitária, Reconhecimento Acadêmico para Pesquisadores da Carreira de Pesquisador, Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino Magistério Secundário Técnico, Reconhecimento Discente de Desempenho em sua Formação Técnica dos Colégios Técnicos da Unicamp. Sejam todos bem-vindos. Convidamos para compor a mesa diretiva desta cerimônia o professor doutor Antônio José de Almeida Meireles, magnífico reitor da Unicamp. Professora doutora Maria Luísa Moretti, coordenadora-geral da Unicamp. Professor doutor Ivan Felizardo Contreira Toro, pró-reitor de graduação. Professor doutor Fernando Antônio Santos Coelho, pró-reitor de extensão e cultura. Doutora Raluca Savu, representando neste ato a doutora Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, coordenadora da Coordenadoria de Centros e Núcleos da Unicamp. Professora doutora Cristiane Maria Megide, diretora executiva de ensino pré-universitário. Professor mestre Marcelo Dotti, representando neste ato o professor Augusto César Silveira, diretor do Colégio Técnico de Limeira, Cotil. Professor doutor Luiz Seabra Júnior, diretor do Colégio Técnico da Unicamp, Cotuca. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo,
plantações e os campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que ostentas estrelado. Bendigo verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues na justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entre ninguém te adora a própria morte, terra morada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Agradecemos e registramos as seguintes presenças: professora doutora Raquel Meneghello, pró-reitora de pós-graduação; professor doutor Fernando Sarte, pró-reitor de desenvolvimento universitário; professor doutor João Marcos Travassos Romano, pró-reitor de pesquisa; doutora Ângela de Noronha Binhame, secretária-geral da Unicamp. Agradecemos também aos gestores de unidades órgãos, diretores das faculdades e institutos, membros do Conselho Universitário e demais convidados que nos acompanham pelo canal Imprensa da Unicamp no YouTube. Iniciaremos neste momento a solenidade de entrega do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz. Este prêmio é conferido anualmente aos docentes que se destacaram nas suas funções de docência, pesquisa e extensão e reconhece o desempenho acadêmico excepcional demonstrado em seus relatórios de atividades. Neste momento, procederemos à chamada dos contemplados e, para fazer a entrega, convidamos a professora doutora Maria Luísa Moretti, coordenadora-geral da Unicamp. A professora Maria Luísa fará a entrega dos 10 primeiros premiados e, na sequência, o professor Antônio José fará a entrega dos outros 10. Da FCA, professor doutor José Rodrigo Pauli. Professora doutora Carmen Silvia Passos Lima, da FCM. Professora doutora Maria Cristina Menezes, da Faculdade de Educação. Professora doutora Elaine Prodóximo, da FEF.
Professor doutor Carlos Alberto Rodrigues Anjos, da FEA. Professora doutora Raquel Gonçalves, da FEAGRE. Professora doutora Regina Andrade Tirello, da FECFAL. Professora doutora Vu Xin-Tin, da FEEC. Professora doutora Roberta Cunha Mateus Rodrigues, da FENF. Professora doutora Lucimara Gaziola de la Torre, da FEC. Agradecemos à professora Maria Luísa pelas entregas e convidamos para proceder com os demais contemplados o professor doutor Antônio José de Almeida Meirelles, magnífico reitor. Convidamos a professora doutora Dagmar Paula Queluz, da FOP. Professor doutor Varese Salvador Timóteo, da FT. Professor doutor Gilberto Alexandre Sobrinho, do IA. Professora doutora Elaine Minatel, do IB.
Professor doutor Guido Costa Souza de Araújo, do IC. Professora doutora Rosângela Balini, do IE. Professor doutor Marcelo Esteban Coniglio, do IFCH. Professor doutor Gustavo Silva Widehacker, do IFGW. Professor doutor Alexandre Campani Vidal, do IG. Professora doutora Kate Abaroa de Rezende, do IMEC. Agradecemos ao magnífico reitor pelas entregas e passamos a palavra à professora doutora Maria Luísa Moretti, coordenadora geral da Unicamp. Bom dia a todas e todos aqui presentes nessa cerimônia de entrega dos prêmios institucionais do ano de 2022. Bem, primeiro eu quero dizer que é uma honra para mim estar aqui presente, é um dia muito feliz, que me honra e que me deixa feliz de ver todos esses professores e professoras premiados e reconhecidos pelo seu trabalho. Inicio meus cumprimentos através do professor Tom Zé, aqui ao meu lado, nosso reitor, que preside essa sessão. Cumprimento também a todos os meus colegas aqui na mesa, o professor Ivan Toro, pró-reitor de pesquisa, o professor Fernando Coelho, pró-reitor de extensão e cultura, a professora Raluca, que nesse ato representa a coordenadora dos centros e núcleos da Unicamp. Professora Raluca, meus parabéns. Professora Cristiana Megide, a nossa diretora executiva de ensino pré-universitário, aqui representando todos os colégios técnicos e o ensino e outras demais áreas de ensino pré-universitário. O professor Marcelo Dotti, aqui representando, então, o COTIL, o Colégio Técnico de Limeira, e o professor Luiz Seabra Júnior, aqui do nosso lado, que é o diretor técnico, nesse momento, do CUTUCA. Também aproveito para cumprimentar os demais aqui presentes da nossa audiência, a professora Raquel Meneghello, professor Sarti, pró-reitor de extensão, e a pró-reitora de pós-graduação, que nos honra com a sua presença, todos os demais diretores e diretoras aqui presentes.
ou o João Romano, que está no cantinho. João, por que você ficou aí nesse canto? A doutora Ângela, que também estão aqui presentes, obrigada pela... E todos os demais servidores, familiares, convidados e convidadas, todos aqui que vieram celebrar, tem também a presença e o registro do professor Flávio, diretor da FOP, que nos honra também com sua presença, professor Flávio. Hoje nós nos reunimos nessa sessão, né, para celebrar e reconhecer as atividades de ensino, atividades de pesquisa, extensão e os discentes pelo seu desempenho na formação técnica e compondo a grandiosidade desta universidade. As decisões do Conselho Universitário de conceder anualmente os prêmios institucionais são uma forma de valorizar as pessoas, né? Valorizar as pessoas é o que engrandece esta instituição. Esse ato ele é revestido de uma importância muito grande, já que as pessoas são aquelas que compõem esta universidade, é a joia mais valiosa desta instituição, né? Sem as quais nós não chegaríamos, nem faríamos o que hoje fazemos, né? E que compõe essa universidade, classificada como uma das melhores universidades aqui do Brasil e da América Latina, e também parte do mundo, comprometida com o progresso da ciência, comprometida com a inclusão e com os princípios fundamentais de uma sociedade democrática, uma sociedade que é solidária e justa e que defende o valor da ciência e de uma educação de qualidade. Particularmente, o prêmio de reconhecimento acadêmico Zeferino Vaz, que acabamos de entregar aos docentes das diversas unidades, faculdades e institutos desta universidade, é uma honraria que revela a contribuição ativa dos nossos docentes na geração e difusão de conhecimento científico, na formação de recursos humanos qualificados e nas contínuas ações de aproximações da Unicamp com a sociedade. Princípios constitucionais indissolúveis entre o ensino, pesquisa e extensão. Esse prêmio leva o nome do grande idealizador da nossa Unicamp, o professor Zeferino Vaz. Ele reunia muitas habilidades e uma visão inovadora da universidade, estando à frente de um projeto de construção de uma universidade moderna e eficiente, iniciou a montagem da Unicamp, contratando professores que fossem também, de preferência, pesquisadores, e que deu o tom, desde o início da formação desta universidade, a essa universidade que se esmera no ensino, na pesquisa, na extensão e na inclusão. O tom, e deu agora o Tom Zé, aqui o nosso reitor, né? Fazendo um trocadilho, professor. E nesse processo, ele não mediu esforços para recrutar brasileiros que estavam no exterior ou em outras instituições do Brasil, ou ainda pesquisadores e professores de prestígios internacionais. E este é o legado que herdamos de um projeto liderado pelo professor Zeferino Vaz. Ou seja, a importância das pessoas no processo da construção de uma instituição inovadora e pioneira, que estava à frente de edifícios, livros e equipamentos. Quero parabenizar e valorizar a trajetória de vocês, ganhadores desses prêmios neste ano, que vêm percorrendo em suas carreiras e que contribuem com as áreas de conhecimentos abarcados pela universidade, quer seja nas ciências exatas, na área tecnológicas, biológicas, ciências da vida, humanidades ou artes. Nossa universidade é complexa e plural, e é a reunião dos talentos que encontramos nesses diferentes campos do saber, somado ao esforço de cooperação coletiva, o grande propulsor da nossa Unicamp. Parabéns a todos, uma honra e um prazer enorme essa oportunidade que estou tendo hoje de estar aqui e participar do prêmio de reconhecimento
institucional do ano de 2022. Muito obrigada a todas e todos aqui presentes. Convidamos agora o magnífico reitor da Unicamp, professor doutor Antônio José de Almeida Meirelles, a usar a palavra. Bom dia a todos e todas. Queria começar iniciando, cumprimentando a nossa mesa, a professora Maria Luísa, os nossos pró-reitores, Ivan e Fernando Coelho, diretora da DEPO, a Cristiane, representando a COSEN, a Raluca, né, os diretores, o diretor associado do COTIL, o Dote, o diretor do COTUCA, o Jaquim Seabra, os nossos demais pró-reitores, Raquel, Fernando e João, a doutora Ângela, que está ao lado, o nosso reitor da gestão anterior, o professor Marcelo Nobel, que está aí também prestigiando a cerimônia. Agradeço, Marcelo. E também premiado, né, no evento. Mas é bom tê-lo aqui e ressaltar esse duplo papel da sua presença no evento, né? Também o Flávio e a Roberta, diretores da FOP e da FENF, né, por prestigiar. A Roberta também é premiada, né? Então, mas de toda forma ela é uma recém... O Flávio, não sei, aí eu já estou... De toda forma, a Roberta assumiu há pouquíssimo tempo atrás, né? Estive também presidindo essa cerimônia. Eu queria, antes de tudo, parabenizar todos os nossos docentes que tiveram esse prêmio. Ele carrega esse peso, né, positivo, já destacado pela professora Maria Luísa, de ser o nome do nosso fundador, uma pessoa que, desde o início, valorizou muito a qualidade, o mérito, a importância do trabalho científico acadêmico, né, na formação também de novas lideranças no mundo científico, e acho que é realmente uma honra para o conjunto da nossa universidade. Imagino ainda mais para cada um de vocês que foram condecorados, né? Lembrar dessa tradição. É o primeiro prêmio que a Unicamp instituiu na sua história e carrega essa marca da própria origem da nossa universidade. Queria destacar também que o conjunto de premiados é já uma prova de uma universidade que está em constante alteração, né? Nós temos uma diversidade grande de gênero, uma diversidade grande de idades também, né? Então, a gente vê pessoas sendo contempladas, algumas que estão ali da metade para o final, outras que estão do início para a metade, né? Isso é uma coisa muito positiva. A gente vê essa força das nossas atividades de pesquisa, das nossas atividades de ensino se distribuindo no conjunto das unidades, mas também no conjunto de um corpo docente que tem força aí em todas as suas faixas, em todos os seus gêneros, e é um caminho que a gente deve continuar. Então, eu queria dar um caloroso abraço e parabéns ao conjunto dos premiados e reservar um pouco da fala para outra fala que nós teremos aqui, né? Não vou dar um spoiler agora, deixo para depois, para a gente reservar um pouquinho, né, para o final da cerimônia. Parabéns a todos vocês aí. Obrigado. Daremos início, a partir de agora, à entrega do Prêmio de Reconhecimento Docente pela dedicação ao ensino de graduação. Este prêmio é conferido aos docentes que se destacaram em suas atividades ao longo da carreira acadêmica junto ao ensino de graduação. Este prêmio tem como objetivo incentivar, valorizar e reconhecer a brilhante atuação do docente na graduação. Neste momento, procederemos à chamada dos contemplados e, para fazer a entrega, convidamos o professor doutor Ivan Felizardo Contreira Toro, pró-reitor de graduação.
Iniciamos pelo professor doutor Alcides José Scaglia, da FCA. Professora doutora Laura de Oliveira Nascimento, da FCF. Professora doutora Cristiane Marques do Couto, da FCM. Professora doutora Maria Cristina Menezes, da FE. Professor doutor Juliano Lemos Bicas, representado neste ato pelo professor doutor Carlos Alberto Rodrigues Anjos, da FEA. Professor doutor Ariovaldo José da Silva, da FEAGRE. Professor doutor Tiago Zenker Girelli, da FECFAL. O professor doutor Renato da Rocha Lopes justificou sua ausência, ele é da FEEC. Convidamos a professora doutora Paula Teixeira Fernandes, da FEF. Professor doutor Robert Eduardo Culpe Ordonhas, da FEM. Professora doutora Érica Cristiane Maroco Duran, da FENF, representada neste ato pela professora doutora Ana Paula Boaventura. Professora doutora Ângela Maria Moraes, da FEC.
Professor doutor Flávio Henrique Baggio Aguiar, da FOP. Professora doutora Heloísa Desenkempter, da FT. Professor doutor Edson do Prado Futzenhelter, do IA. Professora doutora Maria Andréia Delbin, do IB. Professor doutor Lucas Francisco Warner, do IC. Professor doutor Rodrigo Lana Franco da Silveira, do IE. Professor doutor Jesus José Ranieri, do IFCH. Professor doutor Francisco das Chagas Marques, do IFGW. Professor doutor Alfredo Borges de Campos, do IG. Professor doutor João Frederico da Costa Azevedo Meyer, do IMEC.
professor doutor Ítalo Odoni Masali, do IQ. Parabenizamos todos os premiados e convidamos a usar a palavra o professor doutor Ivan Felizardo Contreira Toro. Bom dia a todas e todos. O pró-reitor de graduação vai usar uma colinha, então vocês desculpem, né? Professor Antônio José de Almeida Meireles, nosso reitor, professora doutora Maria Luísa, nossa vice-reitora e coordenadora geral da universidade, professor Fernando Antônio Coelho, pró-reitor de Extensão e Cultura, caríssima professora Raluca Savu, representando o COSEM, professora Cristiane Megide, diretora executiva de ensino pré-universitário, professor Marcelo Dotti, representando o CONTIL, professor Luiz Seabra Júnior, diretor do Colégio Técnico da Unicamp Ucutuca, meus colegas pró-reitores, Raquel, João, Fernando. Hoje é um dia muito especial para mim. Tive a honra e o prazer de entregar os prêmios de reconhecimento docente ao ensino de graduação a esses 22 professores que simbolizam a dedicação e o comprometimento dos nossos docentes a uma das ações mais impactantes da universidade, o ensino de alta qualidade técnica e humanística para os nossos alunos. Sabemos que existem várias maneiras da sociedade progredir, mas todas elas passam pela educação. Sem um ensino de qualidade, não existe democracia, não existe ciência, não existe futuro. Esses docentes premiados se dedicaram acima da média, não somente no ensino em sala de aula, mas no acolhimento de seus alunos, produção de material didático, atividades de coordenação e inúmeras discussões com a finalidade de sempre melhorar o ensino de graduação. Por tudo isso, o reconhecimento dos seus institutos e faculdades, que indicaram seus nomes, e o reconhecimento da Universidade Unicamp, faz desse momento um marco na vida de todos, assim como marcaram a vida dos seus estudantes. Parabéns à Unicamp por valorizar a graduação e parabéns aos homenageados por toda a sua dedicação. Obrigado. Daremos início, a partir de agora, à solenidade de entrega do Prêmio PROEC de Extensão Universitária. O Prêmio PROEC de Extensão Universitária é concedido anualmente aos docentes ativos integrantes do quadro docente da Unicamp, na carreira Magistério Superior, Magistério Tecnológico Superior, Magistério Artístico, dos regimes RDIP, que tenham se destacado em atividades de extensão universitária, reconhecendo a dedicação e contribuição dos docentes da Unicamp para a extensão universitária como interação dialógica e transformadora entre a universidade e os demais setores da sociedade. Neste momento, procederemos à chamada dos contemplados e, para fazer a entrega, convidamos o professor doutor Fernando Antônio Santos Coelho, pró-reitor de Extensão e Cultura. Iniciamos pela professora doutora Laís Silveira Fraga, da FCA. Professora doutora Gislaine Rich Leonardi, da FCF.
Professor doutor Rubens Bedricol, da FCM. Professora doutora Priscila Efraim, da FEA. Professora doutora Vanilde Ferreira de Souza Esquerdo, da FEAGRE. Professor doutor Leandro Mouta Troutman, da FECFAL. O professor doutor Valmir de Freitas Filho, da FEEC, justificou sua ausência. Convidamos agora o professor doutor Orival Andrias Júnior, da FEF. Professora doutora Ana Paula Boaventura, da FENF. Professor doutor Sávio Souza Venâncio Viana, da FEC. Professora doutora Elaine Cristina Catapani Poletti, da FT. Professor doutor Ângelo José Fernandes, do IA. Professor doutor Eduardo Galenbeck, do IB. Professora doutora Esther Luna Colombini, do IC. Professor doutor Marcelo Justus dos Santos, do IE.
O professor doutor Antônio Roberto Guerreiro Júnior justificou sua ausência. Convidamos agora o professor doutor Marcelo Knobel, do IFGW. Professor doutor Luiz Carlos Dias, do IQ. Professor doutor Laércio Luiz Venditti, do IMEC. Parabenizamos os contemplados e convidamos o professor doutor Fernando Antônio Santos Coelho, pró-reitor de Extensão e Cultura, a fazer uso da palavra. Bom dia a todos e todas. Essa cerimônia de entrega desses prêmios é sempre um enorme prazer para cada um de nós. É realmente um momento de reconhecimento das atividades que as pessoas desenvolvem em todas as nossas áreas de conhecimento. Então, eu vou começar cumprimentando a mesa, e eu começo cumprimentando o nosso querido reitor, o professor Antônio José, a nossa querida vice-reitora, a professora Maria Luísa, o professor Ivan Toro, que é nosso pró-reitor de graduação, a doutora Raluca, que nessa oportunidade representa a doutora Ana Carolina, do COSEM, a professora Cristiane Megide, da Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário, o professor Marcelo Dotti, representando nesse ato o professor Augusto César Silveira, do COTIL, e o professor Luiz Seabra, diretor do Colégio Técnico da Unicamp. Aí eu estendo os meus cumprimentos aos meus colegas pró-reitores, a professora Raquel, o professor João, o professor Sardi já não está mais aqui, já teve saído por compromisso. Cumprimento também ao nosso querido ex-reitor de extensão, o professor Johnny, aos diretores de unidades que estão presentes, que também são agraciados, né? Aos colegas, a todos que estão presentes nessa oportunidade. Na verdade, eu gostaria de começar a minha fala fazendo uma menção especial a todas as pessoas e todos os contemplados com o prêmio de extensão, né? Os 19 contemplados nesse prêmio de extensão. Eu, na verdade, fico muito feliz com esse reconhecimento que a universidade dá, a extensão universitária, e, na verdade, eu tive um enorme prazer de me debruçar em todos os projetos que vieram das unidades para olhar a premiação, quer dizer, a vida, o que cada colega contou a respeito da extensão. E a gente fica realmente maravilhado. E é nesse momento que a gente consegue reconhecer muito claramente em cada um dos projetos tudo aquilo que a gente considera os 5 princípios da extensão, né? Todos eles têm uma interação dialógica muito clara, todos eles trabalham muito focados tanto nos valores de interdisciplinaridade quanto de interprofissionalidade. Existe claramente a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, impacto na formação do estudante, impacto e transformação social. Então, em cada um dos projetos a gente consegue encontrar perfeitamente isso. É absolutamente fantástico e eu fico muito contente de poder, na verdade, participar da cerimônia, como já havia dito anteriormente, para reconhecer e para participar desse processo de reconhecimento de trabalho fantástico. Eu estou na extensão há 1 ano e um pouquinho, 1 ano e 7 meses,
E cada vez mais que me aprofundo na extensão, vai ficando muito claro para mim uma coisa. Uma das formas mais intensas e talvez de maior impacto que poderia acontecer, o que pode acontecer na universidade, é considerar a possibilidade de desenvolver pesquisa a partir da extensão. Quando a gente sai e a gente, na verdade, entra em contato com a sociedade, a partir desse momento a gente consegue entender os problemas, a gente consegue trazer isso para a universidade e pode, a partir daí, desenvolver processos, resultados que impactam diretamente na vida das pessoas, né? E, obviamente, a gente percebe claramente que o resultado disso impacta muito a vida de todos nós. E é muito interessante ver isso, porque quando a gente também se debruça nesses projetos, a gente vê claramente que está tudo ligado. Ensino, pesquisa e extensão. Ensino de excelente qualidade, porque os alunos se envolvem nesses projetos de forma muito intensa. Pesquisa, porque muitos assuntos que são tratados nos territórios voltam para a nossa atividade e podem ser integrados e se transformam em projetos de pesquisa, teses, dissertações, e, obviamente, toda a parte relacionada também em pesquisa. Então, é realmente uma coisa muito interessante e muito agradável, né? E é, na verdade, para a gente tem muita satisfação de ver que todos esses processos e todos esses colegas contribuem de uma forma significativa para fazer com que o impacto da universidade aumente e para fazer com que a sociedade perceba claramente qual é o nosso papel, qual é a importância de uma universidade de excelência como é a Unicamp, que desenvolve, na verdade, todos os seus processos mantendo sempre a mesma qualidade. Então, é realmente muito legal, muito bom poder participar dessa festa, poder realmente ter entregue esses prêmios para os colegas, cada um deles dando contribuições muito relevantes na extensão. Na verdade, eu diria que em todas as áreas, passando pela extensão, como o início. Então, eu realmente fico muito contente, eu gostaria de cumprimentar efusivamente a cada um de vocês e todos vocês, né? E desejar realmente muitas felicidades e agradecer a possibilidade de poder compartilhar esse momento de felicidade com cada um de vocês. Muito obrigado, um bom dia a todos e todas. Daremos início, a partir de agora, à entrega do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico para Pesquisadores da Carreira de Pesquisador. O Prêmio de Reconhecimento Acadêmico para Pesquisadores da Carreira PQ é conferido aos pesquisadores que se destacaram em suas atividades de pesquisa em reconhecimento à contribuição dada à Unicamp e à sociedade. Neste momento, procederemos à chamada do contemplado e, para fazer a entrega, convidamos a doutora Raluca Savo, representando neste ato a doutora Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, coordenadora da Coordenadoria de Centros e Núcleos da Unicamp, COSEM. Convidamos a receber o prêmio o doutor Rodinei Alexandre Ferreira Rodrigues, do CPQBA. Parabenizamos o premiado e convidamos a doutora Raluca Savo a usar a palavra. Bom dia a todos e a todas. Como foi mencionado já, eu estou representando aqui a doutora Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, coordenadora da COSEM. Então, eu vou tomar a liberdade de ler algumas palavras que ela deixou para nós. Mais perto ou mais alto? Tá joia, obrigada. Bom dia, magnífico reitor, professor Antônio José de Almeida Meirelles, em nome do qual cumprimento os membros da mesa, os proreitores, docentes, pesquisadores, funcionários e demais autoridades e público aqui presentes. Gostaria de parabenizar pessoalmente o nosso colega e premiado deste ano, o Dr. Rodney Rodrigues, pela sua conquista. Mas, infelizmente, este festejo coincidiu com uma importantíssima atividade acadêmica no exterior, onde me encontro nesse momento.
De todo modo, me considero bem representada pela doutora Raluca Savo, que gentilmente lê essas palavras para vocês. Desde a sua criação, em 1998, a Coordenadoria dos Centros e Núcleos Interdisciplinares da Pesquisa, a COCEM, tem se empenhado fortemente em oferecer apoio institucional e coordenar as atividades interdisciplinares dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp. Os 21 centros e núcleos que compõem esse sistema, sob sua coordenação, concentra praticamente todos os pesquisadores da carreira PQ. Somos uma carreira pequena, né? E a COCEM abrange 89 dos 94 pesquisadores aqui na Unicamp. Essa carreira, né, nos moldes atuais, foi instituída em 2005. Então, somos bem novinhos de carreira, né? Esses profissionais desenvolvem pesquisa nas mais variadas áreas de conhecimentos, com temáticas que perpassam da biomédica à música, da nanotecnologia às políticas públicas, da biologia molecular às artes teatrais e à difusão cultural, dos estudos populacionais às energias renováveis, apenas para dar uma dimensão da nossa potência e da nossa complexidade. As atividades interdisciplinares de pesquisas, as publicações em geral. Com licença, vou tirar a máscara que está ficando bem difícil. Obrigada. As atividades interdisciplinares, as pesquisas, as publicações em geral, os convênios, a formação de profissionais e os estudos com iminente impacto social são cada vez mais fortes e ganham excelência internacional, somando positivamente nos índices de produção da Unicamp. Instituído em 2017, que é um prêmio bem novo, né, pela Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores, o prêmio PQ é concedido anualmente pelo Conselho Universitário da Unicamp a um pesquisador ou pesquisadora integrante da carreira PQ, com destaque na sua contribuição para o desenvolvimento da pesquisa, da universidade e da sociedade. Isso sendo dito, é com imenso orgulho e grande satisfação que parabenizo o nosso colega, o Dr. Rodney Alexandre Ferreira Rodrigues, do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas, pela indicação ao Prêmio de Reconhecimento Acadêmico para Pesquisadores da Carreira PQ, edição 2022. Aproveito essa ocasião para fazer uma breve apresentação desse pesquisador e da carreira dele. Ele é pós-doutorado pela Queen's University em Belfast, em 2018, doutorado e mestrado pela FEA, Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, e graduado em farmácia pela USP. Né? O Dr. Rodney foi contratado pela Unicamp em 1989, e o nosso colega possui experiência na área de farmácia e química, com ênfase em química de produtos naturais, atuando nas seguintes temas: nano e microencapsulação, formulação, farmacotécnica, plantas medicinais, extratos vegetais, bioativos compostos, nutracêuticos, isolamento de purificação de compostos ativos, com ampla experiência em processos em escala laboratorial e de piloto, né? Professor pleno, credenciado no programa de pós-graduação de Alimentos e Nutrição da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, orienta também pela pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas, na área de clínica médica, e pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, na área de prospecção de princípios ativos naturais e sintéticos. A autoria de várias patentes licenciadas para o uso de produtos naturais na área de pesquisa, mencionadas acima, geraram algumas premiações junto à Inova, como inventor entre os anos de 2010 e 2021. Então, parabéns, várias premiações como inventor do ano. Por fim, aproveito essa oportunidade para agradecer a esse pesquisador em nome da Coordenadoria dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, pela relevante contribuição no âmbito das atividades realizadas junto à CPQBA, à Unicamp e à sociedade. Temos a convicção que a excelência da pesquisa interdisciplinar realizada pelos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp é corroborada por distinções dessa natureza. Queria parabenizar a todos os premiados de hoje, parabéns pelo trabalho, pelo reconhecimento e um ótimo final de evento. Agradeço muito, um ótimo dia. Daremos início à solenidade de entrega do Prêmio de Reconhecimento Docente pela dedicação ao ensino magistério secundário técnico.
O Prêmio de Reconhecimento Docente pela dedicação ao ensino magistério secundário técnico é concedido anualmente aos docentes ativos, integrantes do quadro docente da Unicamp na carreira magistério secundário técnico, que tenham se destacado em atividades vinculadas à carreira. Neste momento, procederemos à chamada dos contemplados e, para fazer a entrega, convidamos a professora doutora Cristiane Maria Megide, diretora executiva da Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário. Convidamos para receber o prêmio o professor doutor Sandro Dias, do COTIL. Parabenizamos o premiado e convidamos a professora doutora Cristiane Maria Megide a usar a palavra. Bom dia a todas e todos. Quero saudar inicialmente a mesa, professor Dr. Antônio Meirelles, professora doutora Maria Luísa, os pró-reitores, professor Dr. Ivan Toro, professor Dr. Fernando Coelho, a doutora Raluca, representando a professora Ana Carolina, o professor mestre Marcelo Dotti, o professor Dr. Luiz Seabra Júnior, colegas de carreira, cumprimentar também o professor João Romano e a professora Raquel, todos os outros colegas presentes, professores, alunos, alunas. Vou reverberar um pouco aqui na minha fala, as falas que me antecederam, mas colocando lupa, é claro, sobre as ações desenvolvidas nos colégios, pelos docentes dos colégios. Então, parabenizo inicialmente o professor Dr. Sandro Dias, pelo reconhecimento, pelas suas ações, pela sua formação, as atividades desenvolvidas especialmente no Colégio Técnico de Limeira, e aproveito também para saudar os alunos que serão, os alunos dos colégios que serão contemplados com o prêmio na sequência. Quero aqui destacar que, na pessoa do professor Sandro, os docentes dos colégios técnicos têm se dedicado intensamente, claro, às atividades de ensino, que têm reconhecida qualidade na formação dos seus técnicos, especialistas, mas também têm se debruçado de forma gradual e muito intensa as atividades de pesquisa e extensão. Em especial, quero destacar as pesquisas financiadas pelo PIBIC Ensino Médio e também apoiadas em outras linhas de apoio da PRP, que tem levado alunos a atividades nacionais e internacionais, com reconhecimento bastante importante das atividades aqui desenvolvidas. Em relação à extensão, nós somos muito conhecidos pelas intensas atividades que desenvolvemos, mas também de forma mais institucionalizada recentemente, e as possibilidades com parcerias com outras unidades que isso vai criando, tanto em relação à pesquisa e extensão. E quero também destacar o esforço que se tem feito nos colégios nesses últimos anos, em favor da diversidade, da valorização da formação, na qualidade da diversidade que o colégio trabalha, com que os colégios trabalham, né? E, nesse sentido, entendo também que as ações de pesquisa e extensão em unidades que inicialmente seriam reconhecidas pelo ensino, né? Mas tem aí também na extensão e na pesquisa os lugares de permanência bastante importante para os nossos alunos, né? E o desafio, então, da permanência, diante das dificuldades contemporâneas, desse momento muito específico que vivemos, tem sido o esforço especial
dos docentes e dos discentes também, né, com um grande sucesso que temos colhido em diferentes constatações recentes. Quero, então, de novo, parabenizar o professor Sandro, e, em nome dele, os professores dos colégios técnicos, e agradecer a presença de todas e todos. Obrigada. Iniciaremos agora a solenidade de entrega do Prêmio de Reconhecimento Discente de Desempenho em sua Formação Técnica dos Colégios Técnicos da Unicamp. Este prêmio é concedido anualmente a discentes regularmente matriculados em um dos cursos técnicos ou especializações técnicas dos colégios técnicos da Unicamp, que tenham se destacado em atividades acadêmicas. Neste momento, procederemos à chamada do contemplado, e para fazer a entrega, convidamos o professor Dr. Luiz Seabra Júnior, diretor do Cutuca. Convidamos para receber o prêmio Pedro Salles de Barro. Parabenizamos o contemplado e convidamos a usar a palavra o professor Dr. Luiz Seabra Júnior, diretor do Cutuca. Bom dia a todos e todas. Inicio aqui cumprimentando os membros da mesa, professor Antônio José de Almeida Meireles, magnífico reitor da Unicamp, professora doutora Maria Luísa Moretti, vice-reitora e coordenadora geral da Universidade Estadual de Campinas, os pró-reitores, professor doutor Ivan Toro, pró-reitor de graduação, professor doutor Fernando Coelho, pró-reitor de extensão e cultura, professora doutora Raluca, neste ato representando a doutora Ana Carolina de Moura Maciel, coordenadora da Coordenadoria de Centros e Núcleos da Unicamp, professora doutora Cristiane Maria Megide, diretora executiva do ensino pré-universitário, professor mestre Marcelo Dotti, representando hoje o professor Augusto César Silveira, diretor do Colégio Técnico de Limeira, demais pró-reitores, convidados, autoridades presentes, em especial aos docentes e discentes hoje aqui homenageados. A frase, ela é conhecida de todos, que a educação transforma. A educação de qualidade transforma e tem um impacto muito grande na vida de cada um desses alunos que saem das universidades, dos colégios. A educação de qualidade e pública, além de transformar cada um deles, transforma o entorno dessas pessoas, modifica a vida, o lugar em que essas pessoas estão inseridas. E esta universidade, Unicamp, tem sido, além de pioneira, tem cumprido o seu papel numa educação pública de qualidade, transformando vidas, transformando o seu entorno e a sociedade de onde ela atinge, onde ela chega. E os senhores aqui presentes, senhores, senhoras, discentes, docentes, são os autores e autores dessa transformação. Justamente aqui, homenageados, premiados com o seu trabalho ao longo desse período em que transformam vidas e têm esta responsabilidade. Então, só nos cabe agradecer, cumprimentá-los, desejar que assim o continuem e incentivando os nossos alunos a buscarem cada vez mais essa transformação.
aos discentes especialmente. Sempre gosto de dizer que busquem sempre modificar-se, alcançarem os seus mestres, tentar superá-los. Esse é o processo de transformação de todos nós. Meus sinceros agradecimentos a todos, cumprimentos respeitosamente por tudo aquilo que tem feito dentro das suas unidades, na vida dos alunos e pela universidade. Parabéns a todos, um grande abraço, um abraço especial ao aluno Pedro Salles de Barros, do Colégio Técnico de Campinas, por tudo que tem produzido na sua vida. Parabéns, que todos tenham um bom dia e um bom final de semana. A chamada do contemplado do COTIL para fazer a entrega, convidamos o professor mestre Marcelo Dotti, representando neste ato o professor Augusto César da Silveira, diretor do Colégio Técnico de Limeira, COTIL. E para receber o prêmio, convidamos João Pedro Cremasco Luiz. Parabenizamos o contemplado e convidamos a usar a palavra o professor Marcelo Dotti. Bom dia a todas e todos. Inicio cumprimentando os presentes à mesa, o professor Dr. Antônio José de Almeida Meirelles, magnífico reitor, professora doutora Maria Luísa, professor doutor Ivan Toro, professor doutor Fernando Coelho, doutora Raluca, professora Cristiane Megide, diretora executiva da DPU, professor Luiz Seabra Júnior, do Colégio Cutuca. Eu queria inicialmente parabenizar os nossos contemplados, o João Pedro foi meu aluno, terceiro de mecânica, professor Sandro, meu colega, a todos os contemplados com o prêmio hoje. Eu queria colocar um pouquinho do COTIL para vocês, o COTIL que está na cidade de Limeira, então distante desse centro tão importante que é a Universidade Estadual de Campinas, mas junto com o FCA, junto com a FT e junto com a FOP em Piracicaba, nós formamos esse núcleo separado desse centro da Unicamp e que a gente entende que é um centro distante, talvez fisicamente, mas que não pode ser distante do coração do que é a instituição da Unicamp. O COTIL, Colégio Técnico de Limeira, é uma instituição que começou em 1967. Nós temos 56 anos, quase 56 anos de história. E lá nós estamos formando, nós temos 1.500 alunos, 6 cursos, e ultimamente, com um alinhamento da universidade, com a universidade, no sistema de cotas, o ensino médio que a gente tem colocado para o Colégio Técnico nos últimos anos, tem sido fundamental na transformação e na possibilidade de ingresso desses alunos ao ensino superior. Então, nós e o Cotuca, que é o nosso irmão aqui de Campinas, nós temos um papel muito importante, nós com 1.500 alunos, o Cotuca um pouco mais, um papel muito importante de transformação da sociedade, como disse o Seabra. Esses nossos alunos hoje, que nós formamos na parte técnica e no ensino médio, tanto o COTIL quanto o Cotuca, nós temos uma excelência dessa formação, e a gente entende que a Unicamp é fundamental para que a gente continue realizando esse trabalho. É importante para a nossa região, para a formação dos técnicos da nossa região, o que nós temos feito no colégio nos últimos 55 anos. Esses nossos alunos hoje saem
do colégio para as maiores universidades do país. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os docentes, em especial os docentes da nossa carreira, MST, e parabéns aos alunos premiados do Colégio Técnico, do COTIL e do COTUCA, e que esse prêmio possa aproximar cada vez mais os colégios técnicos da universidade. Muito obrigado. Anunciamos neste momento a palavra da coordenadora-geral da Universidade Estadual de Campinas, professora doutora Maria Luísa Moretti. Dando continuidade a essa solenidade de premiação, eu acho que essa solenidade ela carrega junto uma beleza e uma emoção e um momento único dentro da universidade, né? É o momento que nós paramos para refletir os caminhos e para homenagear os nossos professores e também os nossos alunos, né, dos colégios técnicos que hoje receberam o prêmio de discente. O recebimento do prêmio ele traz, de certa forma, um comprometimento, um compromisso que essa universidade tem com as áreas do conhecimento, com as diferentes áreas do conhecimento das suas faculdades, institutos, centros e núcleos, colégios técnicos, né? E isso se reflete diretamente na formação de pessoas para a sociedade. Então, quanto melhor, quanto mais nós nos esforçamos, quanto mais essa universidade se integra nos projetos de extensão, que também são ensino e também são projetos de pesquisa. Então, esse conjunto que a universidade desenvolve completa essa qualidade, né, a grandiosidade que a universidade tem. A universidade hoje ela é uma universidade mais moderna, mais aberta, mais integrada, né, e acho que cada vez mais temos que nos integrar na sociedade, né? Temos que olhar e ver os valores e entender um pouco a sociedade e ser o exemplo para eles. Eu acho que os professores que hoje contemplados, eles são exemplos importantíssimos para os alunos. Eles vão seguir vocês. Eles vão, de uma certa forma, levar um pouco de cada um de vocês dentro da sua formação e dentro da sua vida profissional no futuro. Então, não é só o diploma da Unicamp, é um pouco de cada um de nós que vai junto com cada aluno na sua formação, levando, então, a Unicamp, tendo hoje a Unicamp sendo não só responsável pela formação de pessoas, mas também da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho e na sociedade. Então, imaginemos que isso seja, né, aqui uma semente, essa semente vai para os alunos disseminam essa semente na sociedade, disseminam o nome da Unicamp. Os prêmios que hoje foram concedidos, eles destacam ações de aproximação com essa sociedade, quer seja na dedicação do ensino de graduação, do magistério secundário técnico, expressando o zelo pela formação e qualificação dos nossos alunos. Quero destacar aqui a importância que existe os projetos de inclusão e permanência estudantil, que são pautas de extensão constantes dos nossos órgãos colegiados. A Unicamp, ela amplia e vem continuando investindo na igualdade de oportunidades para o acesso à educação à qualidade. Como disse o meu colega que me antecedeu, o professor Ivan Toro, a educação é transformadora, né? Eu acho que cada um de nós aqui presente sabe que não teríamos tido as oportunidades de aprendizado
de poder ver o mundo como nós vemos, até de entender um pouco deste mundo complexo de hoje, se não fosse através da educação. Eu primo muito a educação, então vou defender a educação e, como estou no magistério superior, vou defender sempre a educação superior nesse país, né? Uma educação de qualidade, uma educação que promove a sociedade, que promove o bem-estar das pessoas fora daqui e que dá uma luz no caminho das pessoas, né? Uma luz diferente, um caminho diferente a ser traçado por cada um. Eu digo que não seria essa pessoa se não fosse pela oportunidade que eu tive de estar nos colégios estaduais que eu estudei e na Unicamp. Então, foi aqui e foi através de professores como vocês, que são homenageados hoje aqui, né, que fizeram de muitos os alunos, de todos esses alunos, alguém que se sensibiliza pela nossa nação. Eu acho que esse é a função de um professor. Então, parabenizá-los e dar um prêmio é mais do que merecido, né? Recebam esse prêmio como realmente de um enorme merecimento que vocês têm na formação e nesta universidade. A pesquisa científica que nós geramos, ela leva, e cada vez mais, nós temos a pesquisa básica e temos uma pesquisa que vai interagir com a sociedade. Toda pesquisa, todo conhecimento tratado nessa universidade, né, vem das pessoas, vem de cada um de nós, que aqui compõem esse grupo imenso de professores, esse grupo imenso de servidores que colaboram na formação. E os nossos alunos que vêm aqui ano a ano, eles entram e eles saem, mas carregam da universidade o nosso nome. E mais do que isso, a formação que eles receberam. Por isso, não vamos nunca medir esforços para melhorar nos institutos, faculdades, centros e núcleos e colégios técnicos na sua qualidade, que possa investir na qualidade dessas unidades de ensino, pesquisa e de extensão. A todos vocês, que seus talentos e dedicação se doam na construção de uma universidade de excelência, meus sinceros agradecimentos por essa doação, por esse incentivo e pela ciência, né, que tanto nós prezamos, né, e que tanto divulgamos, e que estaremos aqui fortes, defendendo essa ciência e produzindo ciência para o bem-estar da nossa sociedade. Parabenizo cada um de vocês e desejo que esse prêmio que ora receberam seja também um estímulo para a defesa dessa universidade pública, ética e democrática. Muito obrigada, sintam-se realmente homenageados e merecidos, mais do que isso, deste prêmio que cada um de vocês receberam. E que continuem nos seus trabalhos, nas suas unidades, defendendo essa universidade e fazendo o melhor por ela. Muito obrigada a todos vocês. Passamos agora a palavra ao magnífico reitor da Unicamp, professor Dr. Antônio José de Almeida Meireles. Vou tirar a máscara para falar mais tranquilamente. Eu estava imaginando aqui, notei algumas coisas para falar, queria falar de uma universidade em transformação, né? Por que eu falo que é uma universidade em transformação? Então, a gente teve um primeiro prêmio, né, que é o Prêmio Zeferino Vaz, e depois a gente veio com um conjunto de prêmios, né? E o que tem nesses prêmios todos é a gente ser cada vez mais inclusivo no sentido interno de premiar a diversidade de atores e de atividades que uma universidade como a nossa tem, né? É um processo de amadurecimento institucional que não termina só aqui. Dia 12 de dezembro, nós teremos a entrega dos prêmios para os servidores, teremos a entrega do prêmio PAEP. Nós acabamos recentemente de implantar o prêmio de pós-graduação,
né? Então, o que a gente está fazendo com isso é olhar para a importância das várias atividades que a gente desenvolve numa universidade como a nossa. E algumas coisas, mesmo no prêmio de hoje, eles são marcantes. Eu gostaria de citar isso, porque, de alguma forma, revela a riqueza de pessoas, por exemplo, que transitam entre áreas, né? Se destacaram já em outras áreas, agora vêm aqui e recebem prêmios em outras, né? Que é essa capacidade, talvez, que a gente venha construindo ao longo do tempo, de integrar mais as várias facetas da nossa atividade, né? Vocês sabem que um diretor não pode ganhar o prêmio. Nós tivemos diretores que ganharam, mas é importante destacar, eles ganharam, foram escolhidos antes de serem diretores ou depois de serem diretores. Quer dizer, a norma foi preservada, né? Eles se destacaram antes, ganharam o prêmio e depois viraram diretores. Casualmente, há essa coincidência. Mas eu acho que é importante, né? São pessoas que estão agora, já estiveram ou estão agora na administração, mas foram capazes de conquistar também isso. Temos aí o Flávio, a Roberta, temos até um Ironman aqui, né? O professor Orival, que disputa Ironman, ganhou, ex-diretor da Faculdade de Educação Física, veio aqui ganhar um prêmio também, né? Nós tivemos aí professores e nosso reitor, o professor Marcelo Nobel, que hoje, né, o professor Luiz Carlos Dias, que hoje enfrentam essas tarefas das mídias, né, de levar uma mensagem de cultura, ciência, conhecimento para uma grande variedade de pessoas aí fora, né? Então, são pessoas da nossa comunidade se adaptando a um novo diálogo com a sociedade. Algo aí bastante importante, né? São os novos tempos da nossa atividade. A gente tem o Ângelo, que estava por aí, né, responsável pela ópera da Unicamp, mais de uma vez, né? Então, é uma universidade que faz cultura também, né? Então, é uma coisa bonita de ver. Nós tivemos aqui professores que eu não saberia dizer quanto tempo na Unicamp, mas com certeza são muito jovens, né? E tivemos o professor Jone, aí, condecorado também. Eu já fui novinho, né? O professor Júnior já era professor da Unicamp, eu era aluno de graduação, né? Um exemplo para a gente de dedicação a essa universidade, né? Então, perpassamos aí várias gerações de docentes da nossa universidade. Então, é uma beleza ver isso, né? Todas essas facetas, todas essas atividades, todas essas coisas sendo realizadas na nossa universidade. Estamos aí, então, nos transformando, nós temos novos desafios de transformação. Eu queria falar um pouco sobre isso, eu estou me alongando muito aqui, mas, de toda forma, eu gostaria de dar um pouco dessa perspectiva. Alguns anos atrás, o Johnny foi a pessoa que falou num evento que nós tivemos em 19. Marcelo, foi você que presidiu aquela cerimônia dos 3? Nós fizemos na USP, o Marcelo era o presidente do CRUESP, nós fizemos uma reunião dos 3 conselhos universitários, né? E o Johnny foi quem falou em nome dos docentes, né, Johnny? Naquele período estava saindo também um estudo da FAPESP do que o significado do nosso desempenho como 3 universidades estaduais, né? E esse estudo saiu na revista de 2019 e mostrava números impressionantes do resultado de que foi a autonomia universitária ao longo dos 30 anos que a gente viveu isso. E é uma coisa impressionante mesmo, né? Nós multiplicamos quase 7 vezes os doutorandos que se formam, nós multiplicamos quase por 3 o número de mestrados, 2,5 o número de graduandos formados, isso tendo diminuído docentes na universidade, diminuído os servidores. Em parte, porque docentes que estão aqui sendo premiados, os servidores que serão premiados na semana do dia 12, os alunos que foram premiados hoje, os professores dos nossos colégios técnicos,
eles estão cada vez desenvolvendo uma variedade maior de atividades e sendo capaz de compatibilizar essas diferentes áreas. Quando a gente vê a professora Maria Cristina, que ganha 2 prêmios hoje, isso já aconteceu outras vezes, né? Já aconteceu com o professor do Instituto de Arte, se eu não me engano, e com o professor da Faculdade de Ciências Médicas, a gente vê essa dedicação a mais de uma faceta da atividade em nossa universidade, né? É isso que se construiu ao longo desses vários anos de autonomia. O nosso desafio hoje, nós começamos esse processo de inclusão, é garantir que ele permaneça. Permanência estudantil é algo essencial, né? Garantir que as pessoas se formem com qualidade e mérito. Então, a gente tem que usar muito lá as palavras dos Racionais MC, e talvez convencer os nossos alunos disso, respeitar os docentes é algo importante, né? Mas nós temos também outros desafios com a própria sociedade. Então, esse processo de ser capaz de desenvolver muito bem uma variedade de atividades, a gente tem que levar com mais intensidade para o mundo aí fora. Uma das dificuldades que a gente tem hoje frente à sociedade é ela entender a real dimensão e papel do que se faz dentro de uma instituição como essa, né? E se nós somos capazes de vencer essas diferenças internas, nós temos que ser capazes também de aproximar aquilo que a gente faz aqui do que ocorre e das carências que a gente tem aí na sociedade, né? Então, quando a gente vê que nós estamos, por exemplo, fazendo inclusão e premiando o ensino, isso tem uma mensagem para as pessoas que estão sendo acolhidas dentro da universidade. Quando a gente intensifica as atividades de extensão, a gente está querendo, nós estamos querendo nos alimentar daquilo que a sociedade precisa também, que a gente produza aqui dentro para resolver os problemas do nosso país. Esse tipo de preocupação tem que ser cada vez maior em todos nós, né? Nós temos que procurar ativamente superar as fragmentações, superar a visão de que se eu faço extensão, isso não é pesquisa, se eu pesquiso, não é extensão. Nós precisamos unir essas atividades. E, ao fazer isso de uma forma muito ativa e aproximar da sociedade, tem essa virtude, nós estaremos defendendo toda a ciência, conhecimento e tecnologia que é feita aqui dentro, né? Porque quando a sociedade sentir com intensidade que sem uma instituição como essa, o Brasil não tem futuro, não seremos só nós que defenderemos isso, serão as organizações sociais, as organizações políticas, serão as empresas, né? Então, esse processo de transformação é que a gente tem que buscar com mais intensidade nesse futuro que nós temos aí pela frente. O fato é que a gente tem uma base para fazer isso, o próprio prêmio indica que a gente desenvolve bem atividades em várias áreas. Algumas pessoas, seja nesse evento de hoje, seja na sequência de eventos de premiação, desenvolvem atividades em mais de uma área, né? Então, vamos continuar fazendo isso com mais intensidade, para que a gente, de fato, torne uma universidade como a gente, sentida pela grande maioria da população que nos cerca, da população de São Paulo, da população do Brasil. Essa é a expectativa que eu tenho e queria que a gente terminasse aqui feliz. Finalizando esta cerimônia, convidamos o magnífico reitor da Unicamp, professor Dr. Antônio José de Almeida Meirelles, para assinar o livro especial de premiações institucionais Unicamp, que contém também todas as assinaturas dos premiados nesta solenidade. Tem que assinar, vai ter 2 assinaturas.
Encerramos esta cerimônia agradecendo às autoridades da mesa diretiva pela participação e parabenizando todos os contemplados com os prêmios institucionais Unicamp 2022. Agradecemos também a todos que prestigiaram esta solenidade de premiação, acompanhando nossa transmissão pelo YouTube. O livro de assinaturas estará disponível na antessala deste auditório. Parabenizamos mais uma vez os premiados e desejamos a todos um ótimo dia.